O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 81. Mas antes, quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. Queria pedir também a vocês, para aqueles que ainda não se inscreveram no canal do YouTube, para que vocês se inscrevam no canal também, tá? Para que a gente alcance aí um número maior de inscritos e a gente traga aqui também conteúdo com vídeo. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição desse episódio. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e realmente, cara, né, antes da gente ir aí para a continuação dessa história, queria dizer para vocês que é uma história com muitas informações, por isso que ele vai ser aí a história, né, o caso com mais episódios, tá? Então a gente vai para mais um episódio hoje, né, para mais uma parte. E aqueles que já ouviram aí as partes que eu já publiquei antes, a gente vai continuar ali daquela parte, vocês lembram, né? Quem vem acompanhando aí, quem ouviu o episódio anterior, sabe que o Nick Hillary acabou sendo preso, né? Então a gente vai continuar desse ponto. O Nick Hillary, ele foi preso, né? E a manchete do jornal no dia seguinte tem ele na foto sendo conduzido pelo investigador e o título da matéria do jornal local era, abre aspas, técnico Hillary preso por ter matado Phillips. Nick Hillary é levado para a penitenciária de St. Lawrence. Nick conta que tudo que a procuradoria podia fazer para evitar que ele ficasse em liberdade, eles fizeram. Nick diz que ficou em torno de 70 dias na cadeia e lembra que toda vez que tinha uma audiência, alguma informação nova surgia, o que demandava mais tempo para ser analisado, e nesse meio tempo, Nick precisava retornar à cadeia. Nick conta que por causa desses 70 dias em que ficou preso, adquiriu algum nível de comprometimento para lutar e fazer tudo o que fosse possível para nunca mais ver as paredes daquele local novamente. E aí, em julho de 2014, Nick Hillary foi libertado após pagar fiança. E aí, amigos, você vê que o Hillary fica mais de 2 meses preso. Olha isso. Agora a gente vai ter o relato da filha do Nick Hillary, a Shanna K. Hillary, e ela estuda na
Universidade Clarkson. A gente vai ouvir ali um relato dela, né? Shanna Kay explica que antes de toda aquela situação, ela era amiga de todo mundo na cidade e não tinha preocupações, mas naquele momento diz que precisava estar o tempo todo atenta e prestar atenção em tudo ao seu redor. Shanna Kay diz que tem que ter cuidado com o que fala ou com quem fala dentro da comunidade. Além disso, Shanna diz também que não pode ir a certos lugares. A filha mais velha de Nick estava no ensino médio quando testemunhou perante um júri popular. Então você vê como aquilo afeta muito o Nick e a família dele, né? A filha mais velha, ela já passa a ter que tomar todo o cuidado, toda a precaução por conta do ocorrido relacionado ao pai dela. E aí a gente vai ter o relato da filha do Nick sobre aquele dia lá, o dia em que tudo aconteceu, né? O dia do assassinato. Shanna Kay lembra que teve futebol naquele dia e que ao chegar, seu pai estava em casa. No vídeo do estacionamento, é possível ver Garrett Phillips pela última vez às 16h52. Considerando que ele tenha ido direto para casa, ao sair dali, levaria em torno de 6 minutos, levando em conta que ele mantivesse a velocidade em que estava no seu waveboard para chegar em casa. Acompanhando a linha do tempo, Nick Hillary saiu do estacionamento exatamente às 16h53. Segundo a tese da acusação, é preciso retroceder um pouco para verificar a cronologia dos fatos. Mary Rain explica que os vizinhos Sean Hall e Marissa Vogel teriam demorado cerca de 2 minutos para parar, ouvir e decidir o que iriam fazer. Mary diz que a estimativa mais conservadora é de 2 minutos. Sendo assim, a hora da morte de Garrett teria sido às 5 horas da tarde e 6 minutos. Então, eles, ali na sua teoria, eles acreditam que os vizinhos teriam demorado ali 2 minutos para imaginar o que estava ocorrendo e decidir se iam ligar, para onde ia ligar, para tomar uma decisão, né? Mary considera que é um espaço de tempo bem curto, entre 16h53, quando Nick sai do estacionamento de carro, e 17h06, quando acreditam que o homicídio ocorreu. A procuradora explica sua teoria, dizendo que Nick teria tido tempo para andar 2 quarteirões, estacionar o carro e, antes de continuar, ela pontua que Nick era um homem com porte físico atlético, ou seja, estava em forma para correr por 2 quarteirões até a casa de Garrett. Segundo a tese, Nick teria demorado mais ou menos 45 segundos para chegar à casa do garoto. Mary continua sua teoria e diz acreditar que Nick Hillary teria a chave do apartamento e teria entrado rapidamente no local. Ao ver Nick, Garrett teria talvez tentado expulsá-lo de lá em um primeiro momento, e então depois tentou fugir, e aí foi assassinado por Nick Hillary, de acordo com a procuradoria. E aí, amigos, eu tenho que explicar rapidamente para vocês, para que vocês tenham uma noção e visualizem.
Potsdam é uma cidade bem pequena, né? Isso já foi falado no episódio. O local de onde fica a escola, né? E o estacionamento ali, a quadra onde o Garrett estava e a quadra onde fica a casa do Nick Hillary e a casa daquele amigo lá dele, né? O Ian Furley. É tudo muito próximo, coisa de no máximo 2 quadras. Então, se ele sai do estacionamento de carro, a promotoria acredita que ele saiu do estacionamento quando viu o garoto, parou o carro em algum local e foi correndo até a casa do Garrett, lá no apartamento, na Rua Market, no número 100. E como eram só 2 quadras, eles acreditam que o Nick faria aquele percurso ali em no máximo 45 segundos. E depois, segundo a tese deles, teria fugido e voltado para o carro e ido para casa. Essa é a tese, basicamente a tese do que ocorreu, e a procuradoria também acredita que o Nick entrou na casa porque, como ele já tinha namorado com a Tandy Cyrus, ele talvez tivesse uma cópia da chave. Por isso conseguiu acessar a casa e acessou quando o garoto estava sozinho, e foi aí que ocorreu o crime, segundo a tese deles, tá? Então, só para vocês terem uma noção de que ali é tudo muito próximo. O colégio, a casa do Garrett, a casa do Nick e a casa do Ian Furley. Durante a ação movida por Nick, quando foi interrogado pelo advogado Tom Mortati, Nick Hillary afirma ter chegado em casa naquele dia 24 de outubro às 16h55 e quando chegou, sua filha Shanna Kay estava lá. O horário que ele afirma em depoimento, Nick Hillary, o horário de 16h55. Nick ainda afirmou que permaneceu em casa por cerca de 20 minutos e que teria saído por volta das 17h15. Durante o interrogatório da filha de Nick, Mary Rain foi acusada de ser implacável com a garota. A própria Shanna Kay diz que a procuradora repetia as mesmas perguntas várias e várias vezes, apenas parafraseando e mudando as palavras. Shanna diz que contou a mesma versão sempre e que não mudaria sua história. Mary Rain questiona o fato de Nick e Shanna Kay se lembrarem exatamente dos horários e o que fizeram justamente naquele dia. Posteriormente, em entrevista, Shanna Kay se recorda de que quando Nick chamou um advogado na época do ocorrido, ele conversou com Shanna e disse que seria muito importante que ela guardasse todos os detalhes daquele dia. Ou seja, o advogado já imaginava que a garota poderia ser interrogada futuramente, e foi exatamente isso que aconteceu. Mary Rain diz que em um interrogatório como esses é normal conduzir a testemunha, mas lembra que ela foi repreendida por fazer isso. Shanna se lembra que Mary Rain exagerou em insistir nas mesmas perguntas e que chegou a repetir uma das perguntas mais de 10 vezes. O amigo e representante de Nick, Mani Tafari, explica que em um júri popular não há presença de um advogado de defesa, e isso deixa o procurador à vontade para passar por cima das regras. Mani diz que foi exatamente isso que Mary Rain fez. Por conta disso, o juiz Richards
indeferiu a ação contra Nick Hillary, dizendo que quando a procuradora interrogou Shanna Kay, ela teria, abre aspas, atormentado a garota, fecha aspas, além de fazer perguntas inapropriadas. O juiz indeferiu então a ação em outubro de 2014, alegando que houve má conduta processual. E aí a gente vai lá para fevereiro de 2015, porque no dia 2 daquele mês, a procuradora Mary Rain reuniu outro júri popular e o Nick Hillary foi denunciado mais uma vez. A procuradora diz que o juiz tinha indicado que havia provas suficientes e o motivo de ter indeferido foi por conta apenas da má conduta. Esse apenas entre aspas, né? Mary então apresentou as mesmas provas e denunciou Nick Hillary pela segunda vez por homicídio simples. Nick continua alegando inocência, enquanto Mani Tafari diz que a justiça deveria ser feita para Garrett, mas também para Nick Hillary. Porém, segundo o advogado de Nick, os promotores não queriam resolver o caso. O maior intuito era apenas condenar alguém, e o alvo deles era Nick. Natasha Haverty, da rádio North Country de Potsdam, lembra que sempre que divulgavam qualquer informação sobre o caso Phillips em suas redes, sempre precisavam bloquear os comentários de seguidores, pois poucos minutos após a divulgação da notícia, seja ela qual fosse, várias pessoas faziam os mais violentos comentários em relação a Nick Hillary. Natasha diz que eram palavras tão absurdas e detestáveis que ela não conseguiria repetir para ninguém. Então você vê que a opinião pública já tinha condenado Nick Hillary. E isso era algo muito sério que afetou toda a reputação do Nick e acabou afetando toda a vida dele, a vida profissional, a vida na comunidade e os filhos, né, também. Natasha lembra que os comentários mais tranquilos eram coisas como, abre aspas, cadeia sim, fiança não. Vocês lembram que ele já estava livre sob fiança, né, em liberdade por conta de ter pago uma fiança. Ou outro comentário era o seguinte, abre aspas, esse homem é um perigo para todos, fecha aspas. E aí, obviamente, lá os vários comentários com ofensas e xingamentos, né, ela não vai repeti-los. Porém, segundo o jornalista W.T. Eckert, havia também algumas pessoas que apoiavam e defendiam Nick Hillary e diziam que ele era inocente. O jornalista afirma que em uma ocasião, numa audiência, encontrou um grupo de defensores de Nick e ouviu quando alguns deles gritaram o seguinte, abre aspas, por que ninguém fala de John Jones? Fecha aspas. Vocês lembram, John Jones é o tal xerife lá, né? O jornalista diz que naquele momento foi a primeira vez que ouviu o nome do xerife. Sobre essa possibilidade, Mani Tafari diz que um caso contra John Jones, olha isso, escutem isso. Mani diz que um caso contra John Jones teria sido muito mais forte do que contra Nick Hillary. Lisa Marcotte diz que várias pessoas
conhecem a fama de cabeça quente que tem o xerife e que tanto Nick como Tandy Cyrus conhecem esse lado de John Jones. Lisa diz também que se isso é motivação o bastante para matar um garoto, aí já não dá para saber. Olha só, cara. Vocês lembram que o xerife foi lá, participou do depoimento junto com a Tandy após o ocorrido e, obviamente, o cara era xerife, ele tinha acesso ali a todos os investigadores, aos policiais e tal. Mas começa a surgir ali o nome dele como talvez um cara que pudesse também ser considerado suspeito. O jornalista Eckert apurou que houve alegações de que John Jones era nervoso e racista. E aí, de repente, a mulher que ele amava passou a dormir com um homem negro. Então ele está sugerindo aí, né, que seria algo absurdo para um cara como esse, né? Eckert diz que tentou entender essa possibilidade e entender também como John Jones teria ido atrás de Garrett. O advogado Thomas Mortati afirma que tudo isso é pura difamação e diz que a defesa de Nick começou a falar mal de John Jones há alguns anos. Por qual motivo a defesa do Nick Hillary começou a falar que o John Jones poderia ser um suspeito? Foi descoberto que, no dia 23 de janeiro de 2011, ou seja, cerca de 9 meses antes da morte de Garrett, Tandy Cyrus teria apresentado uma denúncia formal contra o xerife John Jones. E a denúncia era porque ela temia pela segurança dos filhos. Sobre essa questão, John Jones explica que recebeu a denúncia de forma indireta pelo seu superior na época. Segundo o xerife, Tandy Cyrus não teria escrito ou sido a autora da denúncia formal. Ao ser indagado pelo seu chefe, como ele sabia que a denúncia não tinha sido escrita por Tandy, já que o documento tinha sido digitado, John Jones diz que sabia que ela não tinha escrito, pelo fato de que muitas das palavras no texto da denúncia não eram do conhecimento de Tandy. O xerife diz que não sabia quem teria escrito aquela denúncia, mas afirma que um dia descobrirá quem teria feito. Mani Tafari, porém, diz que a denúncia foi assinada e enviada para 4 pessoas diferentes após ser autenticada, ou seja, não tinha como não ter sido Tandy Cyrus. Então ele refuta aqui o que o John Jones diz, né? Mani ainda explica que, na denúncia, Tandy disse que John Jones a ameaçou por mensagem de celular e, além disso, o xerife teria processado Tandy no Tribunal de Pequenas Causas para se vingar por ela namorar com Nick Hillary. E aí, amigos, aqui tem gravações, né, que o Mani apresenta, gravações de chamadas feitas pelo John Jones em que ele fala com uma atendente da central da polícia e ele pergunta à atendente quem era o policial que tinha atendido a ocorrência lá do Garrett. E inclusive ele pergunta se o policial ainda estaria no apartamento. E aí ele explica que isso aqui foi mais ou menos ali por volta de 18 e pouco, né, quando ele já tinha ficado sabendo, há poucos minutos que ele tinha ficado sabendo e tinha ido pro hospital.
Nesse momento da ligação, John Jones tinha ido ao hospital para ficar ao lado de Tandy Cyrus, ou seja, foi a ocasião em que ele se reaproximou dela, e dali em diante ele fica o tempo todo com ela, e no dia seguinte ele inclusive vai até a delegacia e participa ao lado dela do primeiro depoimento que Tandy deu à polícia. Lisa Marcotte diz que John Jones, um cara que poderia ter sido considerado suspeito por conta da denúncia de Tandy menos de um ano atrás, estava agora ao lado dela e de mãos dadas com ela dentro da delegacia. Ou seja, John Jones estava sentado em frente à mesa do amigo dele, o investigador Mark Murray. A jornalista Natasha Haverty diz que não se pode negar que aquilo era bem estranho, pois ficou claro que John Jones foi tratado de forma diferente pelos investigadores e, inclusive, participou da investigação que tinha como alvo somente Nick Hillary. O investigador Mark Murray diz que John Jones cooperou 100% e que ele deixou coletar o DNA, as digitais e tirar fotos do seu corpo também. Mani Tafari, porém, contesta, pois nas fotos apresentadas como sendo as de John Jones, não é mostrado o rosto do xerife. As fotos são apenas dos braços, mãos e pernas. E aí ele fala isso, o Mani, mostrando no notebook dele uma pasta, quando ele abre, tem lá as fotos, e realmente não dá para ver o rosto de quem é ali, aquelas mãos, aqueles braços, aquelas pernas, não mostra o rosto. Essas foram as fotos que eles tiraram do John Jones. E aí o Mani diz, poxa, nem o rosto do cara eu tô vendo aqui nessa foto. Por que foi totalmente diferente de quando exigiram tirar as fotos do Nick Hillary, né? Mani diz também que não foi exigido que John Jones tirasse fotos sem roupas, assim como fizeram com Nick Hillary. Durante o depoimento, Mani indagou Mark Murray do motivo dele ter tirado as fotos de John Jones. Murray respondeu que o intuito era mostrar que eles tiraram fotos de outros além de Nick Hillary e para ver se Jones tinha alguma lesão compatível com o assassinato. Após a ação movida por Nick Hillary por difamação, todo o caso, os documentos e a investigação se tornaram públicas, ou seja, depoimentos e testemunhos policiais que diziam que não havia provas físicas contra Nick Hillary. Nas anotações dos investigadores, eles diziam que não havia provas físicas de que Nick Hillary era o assassino de Garrett, apenas suposições. Então, esses detalhes da investigação, né, de tudo que envolvia a investigação, elas estavam até um certo tempo protegidas, né? Só quem tinha acesso era os próprios investigadores, né? As pessoas que estavam envolvidas ali, né, diretamente. Mas quando há a ação do Nick Hillary, esses documentos obrigatoriamente, tudo relacionado à investigação, é tornado público. E aí a imprensa tem acesso a tudo, exatamente tudo. Em uma das perguntas que questionava o que conectava Nick ao homicídio, Mark Murray respondeu, abre aspas, o desprezo dele por Garrett Phillips,
Ou seja, mais uma suposição, né? Outra pergunta era se as digitais encontradas na cena do crime eram de Nick, e a resposta do delegado Ed Tischler e do investigador Mark Murray foi, abre aspas, não sabemos de quem são as digitais encontradas. Olha isso. Natasha Haverty, repórter da rádio North Country, diz que a primeira teoria para o crime era de que alguns jovens teriam brigado e feito besteira. Natasha lembra que as digitais desses jovens não estavam no banco de dados. Seria um motivo para eles não saberem de quem eram as digitais encontradas na cena do crime, né? Do assassinato do Garrett. Ou seja, a tese de que teria sido isso, né? De que teriam sido jovens, era plausível. Era uma possibilidade. Natasha Haverty diz que escreveu sua última matéria na rádio local no dia 5 de junho de 2015. O título da matéria foi, abre aspas, Por que é difícil fazer justiça, por Garrett Phillips, fecha aspas. Natasha explica que não foi coincidência ela ter publicado essa matéria nos dias em que estava deixando a cidade, e conta que noticiar algo sobre o xerife John Jones causava uma repercussão imensa. A repórter diz que Jones ainda era xerife adjunto, mas foi um suspeito no caso, e é nessa matéria que ela publica a denúncia de Tandy contra o xerife, 9 meses antes da morte de Garrett. E ela publicou também uma ameaça feita, segundo Nick, pelo xerife, em que ele a ameaçou arrombar a porta de Nick Hillary. A jornalista diz que foi muito importante expor essas declarações de várias pessoas, dizendo que não havia nenhuma prova por DNA. Natasha diz que sabe que, infelizmente, deve existir vários casos assim pelo país. Sarah Johnson, do Comitê Executivo na Universidade St. Lawrence, se dispõe então a bancar as despesas legais de Nick Hillary após toda a investigação se tornar pública. Então, olha isso, cara. Depois que tudo vem à tona sobre a investigação, sobre aquela denúncia da Tandy meses antes contra o John Jones, né? Coisas que muita gente não sabia, as pessoas começam a ver que realmente isso tem que ser investigado. Não é que foi o Nick Hillary, não. Tem outras possibilidades aí, né? E aí, vendo tudo isso, pessoas importantes passam a ficar do lado do Nick Hillary e, inclusive, se dispõe a bancar as despesas, né, para trazer advogados, né, renomados ali, advogados de outro local, né, advogados de fora, para fazerem a defesa do Nick junto com a equipe de defesa local. Olha isso, bicho. Por conta de algo que foi publicado e revelado pela imprensa local, né? E aí, os novos advogados de Nick passam a ser o advogado criminal Earl Ward e o advogado de direitos civis Norman Siegel, da cidade de Nova York. Eles passaram a representar Nick em setembro daquele mesmo ano. Lisa Marcotte e Mani Tafari seguiram cuidando da ação civil movida por Nick, enquanto Siegel e Ward
juntaram-se à equipe de defesa local para cuidar da parte criminal. Após a chegada de Siegel e Ward, os representantes de Nick dão uma entrevista coletiva e o advogado local, Peter Dumas, faz questão de declarar como Hillary vem se mantendo calmo durante esses anos, mesmo sendo xingado e difamado nas redes sociais. Peter diz que Nick nunca explodiu, como seria esperado diante de uma situação como aquela, e sempre vem falando que irá provar sua inocência. Peter Dumas diz também que sabe que o caso enfurece muita gente na cidade e que algumas dessas pessoas que antes eram suas amigas, amigas do advogado, deixaram de falar com ele atualmente e ele acredita que elas nunca voltarão a se dirigir a ele, independentemente do veredito. Olha isso, bicho. E aí, algum tempo após os novos advogados se juntarem à equipe de defesa de Nick Hillary, a procuradora Mary Rain anunciou que uma amostra de DNA incrimina Nick Hillary diretamente. Lisa Marcotte diz que o investigador Murray já tinha falado sob juramento que as digitais e o DNA não batiam e que, além disso, não havia testemunhas oculares, não havia provas. E aí, anos depois, após Fitzpatrick assumir o caso e o papel de protagonista, de repente, o DNA fica compatível. E aí, amigos, olha só o que foi que aconteceu. O procurador Fitzpatrick pediu um novo exame de DNA, agora com a utilização de um outro software. Fitzpatrick explica que o software StarMix concluiu, de maneira simples, que o DNA embaixo das unhas de Garrett continha o próprio DNA dele, obviamente, mas detectou também o perfil genético parcial de um indivíduo que, analisando as probabilidades, teria 1 milhão de vezes mais chance de ser de Nick Hillary do que de um estranho qualquer. Lisa e Mani contestam isso, pois lembram que os testes já tinham sido realizados e nenhuma das muitas amostras tinha indicado compatibilidade. Segundo a teoria de Fitzpatrick, Garrett teria arranhado o rosto de Nick antes de ser morto, mas o arranhão teria acontecido de forma muito leve, a ponto de não deixar marcas, mas suficiente para conter o DNA. O juiz então marcou uma audiência preliminar a fim de avaliar se o novo relatório poderia ser aceito. O julgamento de Hillary foi marcado para o dia 6 de setembro em Canton. Porém, na audiência preliminar sobre o novo teste de DNA apontado pela acusação, o juiz deu seu parecer recusando o novo teste. Sobre a decisão, o juiz alegou que, apesar do software em questão ter sido aceito em vários estados, o resultado nesse caso não foi admitido porque o tamanho da amostra era mínimo e o laboratório responsável pela análise não era certificado pela StarMix. Então, os caras fizeram vários testes, nenhum tinha dado. Depois de anos, de repente aparece um novo software e tal, e os caras dizem, agora nós temos a amostra que está dizendo que
o DNA bate com o DNA do Nick Hillary, só que o juiz não aceita, né? Nick Hillary diz que as pessoas não fazem ideia, não têm a mínima ideia de como as vidas de seus filhos foram impactadas de forma negativa durante esse tempo, após todo o ocorrido. Nick decide se mudar de Potsdam com a família antes do início do julgamento. Eles se mudaram para um lugar chamado Dunellen, que fica em Nova Jersey. E aí, antes do julgamento, alguns moradores de Potsdam são perguntados sobre o caso, e o que todos falam é que o caso precisa ter um desfecho, que precisa ser resolvido, e que quem matou Garrett Phillips precisa ser preso e pagar, seja Nick Hillary ou quem quer que seja. Antes do julgamento iniciar, é preciso selecionar as pessoas para o júri, e a defesa de Nick teme que o processo de seleção acabe virando um beco sem saída, pois receberam a informação da comissão de jurados que havia 1.000 moradores de St. Lawrence convocados para o processo. Esse número era 4 vezes maior do que o normal. O advogado Peter Dumas, que faz parte da equipe de defesa de Nick, confidencia que estava com receio de que pudesse haver jurados parciais e de que todos eles, sem exceção, já teriam ouvido falar do caso. Peter diz que, obviamente, ao serem selecionados, todos dizem que serão justos, mas é preciso decidir se aquela pessoa tem essa capacidade. Após o processo, Mary Rain, a procuradora, diz que a seleção correu bem e 10 pessoas foram selecionadas para o júri. Então, amigos, só aproveitando aqui, né, o gancho, para falar um pouco sobre essa seleção do júri, que isso acontece nos Estados Unidos de forma muito corriqueira, sempre são esses os trâmites, né, escolher quem vai fazer parte do júri. E aí, o que o advogado fala, um dos advogados do Nick fala, é que conseguir selecionar uma pessoa, e isso é algo muito sério, né? Eles não admitem, né, um jurado que já tenha ficado sabendo de todo o caso, e é por conta disso que eles levam, né, os julgamentos para outras cidades, né, porque as pessoas não ouviram ali todas as notícias, tudo o que é falado, aquela coisa que é a questão da imparcialidade, né? O Peter Dumas diz que isso é muito complicado, né, que a parte de escolher pessoas para o júri é difícil demais para você conseguir ver ou detectar se aquela pessoa realmente tem a capacidade de entrar num júri. E aí todo o júri tinha sido escolhido e tal, 10 pessoas, porém algo inesperado acontece. Nick Hillary decide renunciar ao júri. É isso, amigos, eu vou ficar por aqui e até daqui a alguns dias aqui no Crimecast.